Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, estou montando aqui um substrato que eu já estava pretendendo fazer essa semana e até mostrei num videozinho curto para vocês aí, né, que eu plantei algumas suculentas já na terra vermelha, misturada com carvão triturado e adubo. Eu fiz um videozinho mostrando essas duas pumilas aqui. Eu tenho elas como pumilas, umas pessoas acham que é imbricata, eu não tenho certeza não, pessoal, mas para mim é pumila. Eu tenho essas duas, passei elas pro substrato de terra vermelha com carvão e tô fazendo então esse teste aqui, né? Esse teste. Aqui tem alguns baguncinhas, porque eu tô limpando aqui os vasos que eu plantei ontem à noite, não tive tempo de limpar. E eu tô mostrando aqui pra vocês essa bacia, porque essa bacia, recentemente, eu fiz o replante dela e ela tá bem bonitinha, já tá começando a desenvolver. Aconteceu um pequeno acidente com essa daqui, um vaso caiu em cima desse, quebrou as folhas desse lado aqui. Nossa, eu fiquei com uma dó. Mas fazer o que, né, pessoal? Já tinha acontecido, aí tirei as que estavam mais quebradas, essa aqui eu deixei. Mas no geral aqui, essas plantinhas já estão desenvolvendo super bem. Esse substrato também já é um substrato de terra vermelha que eu fiz recentemente. Eu fiz vários tipos de substrato aqui no meu cultivo, né? Eu tenho feito vários testes. Antes eu estava só no terral plantio, depois terral plantio com carvão, depois terra vegetal, condicionador solo misturado com carvão, casca de arroz usei também. Eu tô tendo ali também um pouco de perlita, vermiculita, mas ainda não tô colocando nesse substrato, porque eu quero um substrato mais simples possível para fazer testes, para mostrar para vocês. Por quê? Tem muitas pessoas que moram num local que não tem condição de comprar, não encontra tudo que a gente indica, por exemplo, perlita, vermiculita, não encontra, casca de arroz triturado, não encontra, né, carbonizado, quer dizer, casca de arroz é carbonizada, não encontra, então tem muita dificuldade. Por ter essa dificuldade de encontrar, muitas vezes as pessoas pensam que não são capazes de montar um substrato perfeito. E o que eu quero, pessoal? Eu quero mostrar para vocês que é possível você ter suculenta bonita, saudável, cultivar várias suculentas com custo baixíssimo e para você ter suculenta sem problema nenhum com o substrato. Então, eu tenho várias provas disso com pessoas que moram em zona rural, que eu vejo suculentas lindíssimas, enraizamento perfeito, que muitas vezes a gente que fica comprando substrato caro, a gente não tem o resultado que a gente espera. Eu tive muitas experiências aqui no meu cultivo de nematóide com substrato comprado, fiquei decepcionada, não tinha condição do substrato ter problema e teve problema. Eu tive vários problemas com nematóide aqui no meu cultivo. Esse último ano foi assim decepcionante, então eu virei, né, a página, falei assim, vou fazer agora o mais simples possível, porque desse jeito dá certo. Quero mostrar para todo mundo que desse jeito dá certo, porque tem pessoas que não gostam de saber que o substrato tipo assim, muito simples, terra vermelha. Eu já tive crítica aqui no meu cultivo, quando eu usava terra vegetal, eu já falei isso aqui, para quem me segue, já viu que eu tô sendo repetitiva até, mas eu falei, pessoal, porque essa pessoa colocou para mim que a terra que eu tava usando não era terra comprada, que seria uma terra de quintal, porque a terra é vermelha. A terra vegetal que eu estava usando, da Terral, ela é marrom clara, então ela é aquela terra mesmo parecida com terra de barranco. E que mal tem se fosse terra de barranco, mas não era terra de barranco, porque eu sempre mostro aqui, quando eu estou falando de uma terra comprada, eu mostro para vocês a embalagem. Eu falo, tô usando esse, mostro a embalagem. Tô usando terra vermelha, eu vou mostrar para vocês terra vermelha, que mal tem, terra vermelha. É a minha realidade, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, pessoal, eu mudei ele hoje, pela manhã, agora tô gravando o vídeo para vocês à noite, e eu coloquei nele essa misturinha. Tá preta porque a terra é uma terra muito boa, uma terra vermelha, mas assim, ela tem uma cor
mais escura. E eu misturei o carvão, então ficou até bonito, né? Porque eu não gosto daquela terra vermelha demais também, porque eu acho que não fica bonito o substrato. Eu gosto sempre de substrato com a cor mais escura, porque eu acho que dá a sensação que tem mais adubo. Então, por isso eu sempre escolho uma terrinha assim mais escura, mas é considerada terra vermelha. Então, pessoal, o que eu fiz? Essa pessoa falou como se fosse assim uma coisa muito errada mesmo, na época. Eu me lembro que bem lá no início do meu canal, se eu estivesse usando uma terra vermelha, eu falei, nossa, mas eu tô usando terra vegetal. Mas se fosse terra vermelha, tranquilo. E agora tá sendo mesmo terra vermelha. E eu tenho feito o teste com algumas que eu já fiz há um tempo, elas estão desenvolvendo bem. Aí o que eu tô fazendo? Tô fazendo assim, tô preparando mais um pouquinho aqui, vou mostrar agora pra vocês. Tô mudando algumas, eu vou mudar agora a minha Crispy Beauty, porque ela não tá bonita, vou até mostrar agora pra vocês como que ela tá. Na verdade aqui, né, pessoal, como elas estão, porque é mais de uma. E eu tenho bastante mudinha de Crispy Beauty, elas não estão crescendo, estão muito mirradinhas. Tem algumas que são maiores, mas as mudinhas menores são muito agarradas, muito estagnadas. Tem algumas folhinhas aqui que estão ficando assim, estão apodrecendo. E o que eu vou fazer então? Eu vou trocar elas de substrato. E o substrato aqui é um substrato que tem bastante carvão, mas ele tem também terra comprada, né, misturada e tal. Só que o que eu tô fazendo aqui? Mostrar pra vocês. Eu até coloquei uma camada aqui boa de drenagem, pedaço de isopor, bem grosseiramente mesmo. Aqui tá um vaso. É um vaso usado, onde eu vou estar passando elas para esse vaso. É um vaso que já tá em uso aqui, eu desocupei, vou reutilizar. Aqui, pessoal, nessa bacia, eu tô fazendo o meu substrato. O que é esse substrato? É a terra que eu falei para vocês, que é uma terra que eu busquei, né? Uma terra que eu busquei vermelha, uma terra muito boa para mim, uma terra pura, que não tem assim, não é aquela terra que você encontra mato nela. Eu peguei essa terra bem limpa, né? Aquela terra que não tem mato mesmo. E misturei carvão triturado em bastante quantidade. E aqui eu tô mostrando pra vocês que eu tô colocando nesse substrato o adubo Forte Jardim. Ele serve para todas as plantas do jardim. E as suculentas, né, pessoal? Nada que impede eu usar o Forte Jardim nas minhas suculentas. Eu tenho usado em algumas e tô percebendo que depois que a chuva chegou, essas que tem o Forte Jardim, elas estão crescendo muito mais rápido. Eu tô tendo uma dificuldade aqui para misturar, porque eu tô misturando com a mão esquerda e segurando o celular com a direita, e eu não consigo fazer as coisas bem com a mão esquerda. Mas aqui dá para vocês entenderem como que vai ficar o meu substrato feito com, aqui tem raiz, feito com essa terra, que é uma terra, aqui ó, é uma terra pura, né? É uma terra muito bonita. Essa região que eu busco a terra, é uma terra bem bonita, um vermelho escuro mesmo, não é aquela terra muito clara. Então eu gosto dela por isso. Olha como que ela é a coloração dela com relação a outra que já tá misturada, né, com carvão. Ela fica mais escura. E aqui, por que eu coloco carvão? Dá vontade, pessoal, de nem colocar carvão e fazer teste, porque muitas pessoas já me falaram que planta na terra vermelha e muitas funcionam, nossa, dá super certo. Só que eu vou naquela que a gente precisa de drenagem. Então, esse carvão que eu coloco é para drenagem. O que eu preciso de drenagem? Eu preciso pegar o substrato, apertar e ele desmanchar. Se você vê que você pegou e ele ficou assim, ó, ele desmancha, ó, ele não, todo jeito que você mexer, ele vai desmanchar. Então, quer dizer que se a água parar, se você jogar água nele, a água também vai passar, porque ele é todo cheio de pedaços, né? Então, partículas grandes assim, que vai ajudar com que essa água não pare. Então, esses pedacinhos de carvão, eles são muito importantes. Eu coloco de todos os tamanhos, olha. Tem pedaços pequenos, tem pedaços maiores, tem menores, porque eu não deixo o carvão triturado demais, não, pessoal. Eu não faço ele muito fininho, não. Ele fica desse jeito aqui, ó. Todo jeito que eu mexer, ó. Isso aqui, ó,
não vai parar água. Eu poderia misturar aqui perlita, vermiculita, eu tenho ali, mas não vou pôr. Eu não vou colocar nada, eu quero um adubo, eu quero um substrato, como eu falei para vocês, a baixíssimo custo e que funcione, mostrar para todo mundo, para as pessoas que querem cultivar suculentas, mas tem receio, porque penso que suculenta só vai bem se tiver um adubo bom, caro, com vários ingredientes, digamos assim. E não é bem assim que funciona não, pessoal. Eu acho sempre assim que as coisas simples também dá muito certo e a gente tem que optar sempre para olhar isso, né? A gente investir mais em planta, por exemplo. Se você quer comprar planta, mas não quer investir em substrato caro, compra plantinhas e aí o substrato mais em conta vai te ajudar. Então eu penso sempre dessa forma. Se você tem condição de comprar um substrato top aí, os mais caros do mercado, adequado para isso, ótimo, maravilha, né? Você vai ter um cultivo maravilhoso, mas aquelas pessoas que não tem como montar um substrato, na região não encontra, eu penso nisso. Terra a gente tem em qualquer lugar, carvão a gente tem em qualquer lugar, sempre você vai ter. Se você não encontrar ele triturado, você compra o carvão de churrasco e antes de usar o carvão limpinho, novo, você molha ele, depois você coloca dentro de um saco, vai triturando ele, você vai conseguir. Só não pode colocar aqui carvão usado de churrasqueira, que tem gordura e sal. Isso não, é o carvão puro que você vai usar. Eu acredito que todo mundo consegue, né? Uma terra boa, né? Mesmo que não seja uma terra tão boa, mas você consegue uma terra e você mistura um adubinho, pode ser o 10, 10, 10. O que eu tenho aqui na minha cidade é só o 10, 10, 10. Pega o 10, 10, 10, pessoal, mistura aqui. Tem torta de mamona? Mistura. É o que você tem. Se você tiver aí um adubo de cobertura, o osmocote, ele não é ideal que você misture, não. Ele é adubo de cobertura, então planta a sua suculenta, joga o osmocote por cima, tá feita a adubação, você já vai ter plantas lindas. Eu não tenho adubo nenhum, eu tenho aqui um adubo foliar, para folhagens e tal. Ótimo, planta a sua suculenta, prepara o adubo foliar e rega elas, que vai funcionar também do mesmo jeito. Então, tem várias formas. Suculenta não precisa de adubo demais e elas precisam mesmo de drenagem boa, sol e água suficiente para elas poderem hidratar. Então, agora eu vou fazer o replante. Não tenho como mostrar para vocês. Eu vou agilizar aqui o vídeo e já vou mostrar elas replantadas. Aqui eu já até comecei a tirar essa daqui, ó. Eu vou estar tirando todas as folhinhas feias e renovando cada uma delas. Vou passar desse para esse daqui e vamos ver como que vai ficar. Aqui, pessoal, já passei todas pro vaso, para floreira nova, né? Então, o que que aconteceu? Eu não quis plantar todas, eu plantei elas aqui, escolhi as mais bonitas, deixei o espaço para elas crescerem entre elas, né? Já tem umas aqui que já estão um tamanho razoável, então essas maiores são essas aqui da ponta. Coloquei uma menorzinha e nesse outro vaso aqui, ó, sobrou algumas mudinhas, então sobrou 5 mudinhas e essas mudas eu vou estar fazendo um outro arranjo, então não vou pôr elas nessa floreira. E eu vou deixar essa floreira agora lá na varanda para não receber chuva, porque eu não tenho coragem de deixar a Crispy Beauty tomando chuva muito tempo. Eu vou molhar elas agora, pessoal, porque sujou muito, ficou muito... Eu fiz de tudo aqui para não encostar, para não manchar, porque ela tem muita pruína, mas não tem jeito, a gente encosta. Então eu vou jogar uma água nela, que ela tá... o substrato tá seco, né? Então eu vou jogar uma água nelas para ela já ir assentando aqui esse substrato e tomar esse cuidado agora com ela, retirando ela da chuva, porque esses dias tá chovendo todos os dias. Então eu vou estar retirando. Como eu plantei no substrato seco, eu vou molhar, mas ela vai ficar na varanda, onde é muito ventilado, tem uma corrente de ar que passa direto, então não tem nada de um lado nem do outro, passa de geral, né, o vento, e elas vão ficar bem ventiladas, onde elas vão secar. E lá elas vão continuar. E depois eu mostro para vocês aqui como que tá sendo o desenvolvimento. Se elas vão estar crescendo melhor, porque ela tem mesmo crescimento lento.
mas ela estava muito estagnada. Vamos ver se com esse adubo, se vai mudar alguma coisa, se essa terra também pode estar acrescentando alguma coisa, porque eu não conheço essa terra, a primeira vez que eu peguei nesse local, no meio da mata mesmo, sabe? Eu fui lá no meio da mata e peguei essa terra pura e não sei como que vai estar essa terra. Então, cada terra tem uma acidez diferente, né, pessoal? Muda muito de terra para terra, nem toda terra é igual. Então, tudo isso pode interferir, então nós vamos aguardar e vou estar sempre mostrando para vocês aqui. Se eu esquecer, pessoal, de fazer alguma atualização, porque às vezes eu falo que vou fazer e acabo esquecendo, que são tantos vídeos e às vezes vem um tema, vem outro, a gente acaba esquecendo. Coloquem aí pra mim daqui 1 mês, 2 meses, me cobrem aí. Quando vocês verem que eu falei uma coisa que eu não cumpri, pode me cobrar, que eu terei todo o prazer em mostrar pra vocês. Porque às vezes é esquecimento mesmo, que a vida tá muito corrida, pessoal, a mente tá muito cheia. Muitas vezes a gente fala as coisas e depois esquece, né? Mas eu vou estar sempre mostrando e espero que ela vai ficar muito, que elas vão crescer, ficar todas elas no tamanho que eu espero, né? Porque eu já vi Crispy Beauty bem grande e eu não consegui ter uma ainda desse tamanho. Então vou torcer aqui e que dê tudo certo, que esse substrato aqui a gente possa estar multiplicando ele, né, pessoal? Cada um de vocês aí que tiver uma terrinha também, façam aí e vamos fazer o teste. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça do meu joinha, de compartilhar, de comentar, porque comentar também, pessoal, ajuda muito o canal. Às vezes, se você comenta, o YouTube entende que você gostou do meu conteúdo, aí toda vez que eu postar, ele vai te notificar, e isso é muito importante, que aí você não perde nenhum vídeo. E eu também tô sempre aqui fazendo cada vez mais vídeo para vocês, que eu faço com todo o amor do mundo, né? E gosto muito de estar aqui interagindo com vocês. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!